pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para a tua disposição, nós temos o chat no site da UTV, também o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone aqui em São Paulo, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, convidado, diretor de teatro. Mas é diretor de teatro ou autor de livro? Gerson Esteves. As duas coisas e algumas outras. Algumas eu posso até falar aqui, outras não, entendeu? Gerson Esteves, muito bom. Você é diretor do filme B. Isso, um espetáculo, uma comédia romântica de suspense. É um gênero que a gente inventou para designar um texto que a gente não conseguia enquadrar muito em nenhum tipo de gênero. Então, o Ricardo Leite escreveu essa pequena comédia romântica, que tem muitos reveses e acontecimentos, idas e vindas e descobertas. Então, a gente começou a brincar com essa ideia do suspense e desse recurso dos clichês de filme B, né? As produções hollywoodianas um pouco cafonas, um pouco de orçamento baixo e tal, e a gente começou a brincar com esses recursos e resultou no filme B. Tá aí. Deixa eu falar boa tarde para o Roberto. Tá vendo? Eu não paro. Boa, tudo bem. Você também é diretor de teatro? Sou ator também. Ator, diretor de teatro? Isso. Tem que falar bem próximo. Sim, vamos lá. É extremamente insensível. Olha, aproveitar os dois aqui, teatro no Brasil. Como se faz teatro no Brasil? Eu já falei demais. Vai lá, Roberto. Vamos falar. Para os dois. Não, é interessante, porque vocês são diretores de teatro, né? Então, quando eu sou ator, eu tenho uma visão, né, do teatro. Mas diretor é aquele que leva as coisas para que elas aconteçam realmente. Como é fazer teatro? Olha, eu olho para o Roberto e vejo que ele tem de idade a minha carreira, provavelmente. Mas ele vai chegar 30 lá. e poucos anos de idade, eu tenho 35 de carreira. Então, nos alcança já. Eu estou parando já, eu vou falar para todo mundo só que eu tenho a idade que eu tenho. Mas eu vejo que você tem de carreira. Então, eu já passei por muitos diretores como ator. Sim. Eu trabalhei com Cacá Rosé, com Geraldo Thomas, com Roberto Lage, com Jane Rato. Então, trabalhei com diretores da antiga, diretores modernos, trabalhei com Zé Henrique de Paula. Enfim, cada diretor é um diretor. Mas o que eu entendo é que hoje... E aí eu vou te responder hoje, porque a gente já passou por tantas coisas. Sim. Hoje o diretor é muito aquela pessoa que organiza um trabalho criativo de um grupo de pessoas que querem se expressar criativamente. Então não adianta o diretor ser o algoz, o ditador de um desejo criativo pessoal, porque aí ele não vai ter um trabalho artístico, ele vai ter um bando de marionetes que vão fazer aquilo que ele quer e pronto. Mas já passei por diretores que eram assim também, entendeu? Então não vou citar nomes para não criar inimizades. Sim. Mas já Roberto. Bom, só para também frisar, minha primeira direção agora, assim, digamos, oficial. Passei por alguns diretores também. E em diferentes estratégias. Por exemplo, eu tive também a oportunidade de fazer parte de uma companhia com atores ingleses, nigerianos, espanhóis, e aí já era uma outra Babel isso tudo, né? Porque tinha toda a questão cultural mesmo disso tudo e conviver, porque a gente teve que morar durante um mês, mais ou menos. Então, é bem peculiar cada processo, né? Mas, assim, o que fazer... Qual a motivação de se fazer teatro hoje? Também não tenho tanto esse tempo, né, como você colocou, mas assim, sempre quando eu entro num trabalho, onde está a minha espinha na garganta para me mover, assim. Geralmente trabalhos que são raríssimos esses, talvez eu peque por isso. Quando só está ligado de fato ali a uma estratégia financeira, nossa, é difícil. Mas, Roberto, aproveitando,
já também o Gerson já disse que é ator também. Uhum. E a decisão do momento em que você disse que é a tua primeira direção, Uhum. essa decisão de deixar de ser a interpretação do lado para a direção, para... Então, eu faço parte de um coletivo chamado Cambar Coletivo. Aí o sistema de produção é bem horizontal nesse sentido. A gente faz tudo. E cada um mora numa cidade diferente. Saia pela internet, O WhatsApp. nosso... Hoje em dia é o WhatsApp, né? Há 8 anos atrás, o nosso território de encontro sempre foi o Skype, né? E aí dali que a gente ia bolando as nossas ideias e promovia esses encontros intensivos. A partir desse momento que tudo era feito por todos, digamos que as funções iam rodando entre a gente, ou não, os 4 assumiam. E aí já virava uma maior dificuldade, né? 4 pessoas dirigindo ao mesmo tempo, ou co-dirigindo. Por isso que eu estou falando que oficialmente agora sou eu sozinho, né? Sim. E aí essa passagem eu acho que foi por uma questão de necessidade. Eu encontrei outras pessoas que não são do coletivo agora, mas, por exemplo, a pesquisa é desse coletivo que eu faço parte, que é o Cambá. Então, os procedimentos utilizados nesse projeto agora já são pesquisados em conjunto. Então, não posso dizer que só é meu, né? Eu estou assumindo essa função. E no encontro com esses dois atores, que é o Ricardo Henrique e o Sidney, numa conversa eles se interessaram por esses procedimentos, essa forma de agir lá no Cambá e despertou esse outro olhar do pássaro que observa e não o que bica, sabe? É curioso você falar sobre isso. Ontem eu tenho um grupo de estudos que eu monitoro e que eu organizo, inclusive tem vagas abertas. Eu tenho um grupo de estudos. Repete isso com calma. Eu tenho um grupo de estudos que eu monitoro e que eu organizo, inclusive tem vagas abertas. Vagas abertas. Ótimo. A gente estava discutindo sobre a questão da formação de público, né? E eu fico pensando muito que o artista, eu fico pensando que num país que tem os problemas que a gente tem de saúde, estruturais, políticos, econômicos, enfim, não vou nem entrar nessa história, mas os problemas todos que a gente tem, eu fico pensando as pessoas que estão aí do outro lado ouvindo a gente, pensam assim, o que esses artistas estão falando? Eu tenho que pagar a conta de luz, vão cortar a minha água, o pãozinho aumentou, o tomate não sei das quantas, eu tenho que botar comida na minha mesa, o plano de saúde está inviável. O que esses artistas, que mundo é esse que esses caras vivem, que eles ficam falando em procedimentos, produção horizontal? Eu cortei o cinema da minha vida, teatro eu já não ia. Então, eu fico pensando nas pessoas que estão nos ouvindo, como é que elas se relacionam com esse bicho artista que está do lado de cá. Sim. E a gente também paga conta, a gente também come tomate, a gente também tem plano de saúde, como todo mundo. E aí, ontem no grupo de estudos, voltando ao grupo de estudos, a gente estava falando sobre como trazer público. E qual é a relação que a gente estabelece com o público. E a gente, neste momento histórico que vive, não como país, mas como planeta, as pessoas estão cada vez mais recolhidas aos seus black mirrors, né, aos seus espelhinhos pretos, os seus telefones celulares, as suas telas de televisão, os seus monitores de computador. As pessoas estão recolhidas a essas telas o tempo todo e elas não saem mais para buscar nada. Elas esperam que isso tudo chegue nas casas delas. E aí, quando você me fala que você tinha um coletivo de criação teatral via Skype, eu digo, bom, chegamos ao limite do Black Mirror, porque a gente está fazendo criação teatral via tela. Mas isto é um jeito de se relacionar com o tempo que a gente vive hoje, em que as pessoas não têm mais tempo e elas precisam achar vias. Eu fui ontem arrumar minha casa para esse grupo, que ainda tem vagas. Eu fui arrumar minha casa e eu descobri a quantidade de fios que a gente tem hoje em dia. Fios. A minha casa não tem mais tomadas suficientes. A minha sala não tem mais tomadas. Se eu recebo visita, eu tenho que carregar o celular de todo mundo na minha sala, não tem tomada para todo mundo. Então, a gente está num mundo de fios e telas. A gente não está num mundo de relacionamentos humanos. E o teatro é o melhor lugar para você se conectar com pessoas. Então, vá ao teatro para você ver os seus problemas refletidos, discutidos. Ele falou em nó na garganta. Refletidos, discutidos. Do mesmo jeito que você tem nó na garganta, a gente também tem. E é isso que nos conecta como artistas com você que está aí do outro lado. Gerson Esteves, Roberto Rezende, você citou um ponto, Gerson, que eu gostaria de esclarecer melhor. Como é que motiva as pessoas para ir a um espetáculo de teatro? Então, É difícil. É difícil eu respondo porque... por você.
Não, tá? é difícil. Sem pedir ajuda aos universitários, é difícil. Não, é difícil no sentido de que... A nossa cultura, eu adianto, a nossa cultura, a cultura de brasileiro, né, não incentiva as pessoas a saírem de casa e ver o artista, o Gerson sabe bem disso, né? Se eu tenho o artista na televisão. Aliás, Sim. sabiamente, o Roberto Carlos só aparece uma vez na televisão para não consumir a imagem dele via televisão. Sim. Mas outras pessoas não têm essa consciência. Então, eu me acostumei a ver o Roberto Carlos na televisão. É mais fácil do que eu ir a um espetáculo dele, a um show dele. E esse conceito, eu acho que atrapalha demais vocês, a tentativa de vocês de levarem as pessoas ao... Porque vocês que têm que atrair o público. Pegando um pouco a fala do Gerson antes, quando você fala dos Black Mirrors, dos celulares, de todas essas fontes, né? Eu acho que a palavra está... como a gente encontra uma sensatez no uso disso, né? Porque ele pode ser vantagem ou não. Ao mesmo tempo é isso. Hoje virou essa cultura de preciso mostrar onde estive, apenas. Então, por exemplo, é irritante quando você vai numa exposição e as pessoas mal entram, já querem clicar aquela obra, ou se clicar só ali para dizer, estive ali, marquei o local e vou criando isso. Olha, passei nisso, mas não mantém um contato relacional mesmo com aquilo, com o momento, com o agora, né? E a dificuldade está nisso, tanto nessa cultura agora de mostrar e não deixar ser visto, na verdade, quanto toda essa briga de marcas e você tinha falado uma conversa que surgiu anteriormente, estava falando sobre essa cultura de logomarcas, né? De como as pessoas se pautam para dizer assim, que artista está ali? Ele está associado a que empresa? Ou eu vou a peça por isso? Falaram que é bom, é um musical da Broadway. Tá, mas aquilo dali faz sentido, de fato, para mim naquele momento? Ou estou indo lá só porque falaram que o Rei Leão é bacana e eu preciso ir assistir porque já fez sucesso? E veja, quando você fala o Rei Leão, vamos pegar o Rei Leão como modelo, que eu acho o Rei Leão excelente, Sim, né? também. O Rei Leão, não, e o Rei Leão é excelente como obra, inclusive, Sim, né? sim. Não vamos aqui discutir a qualidade da obra, mas se você entender o Rei Leão, por exemplo, que já existe como cinema há mais de 20 anos, como filme há mais de 20 anos, parece tão novo na nossa cabeça, mas tem uma geração que já nasceu vendo o Rei Leão. Assistindo o filme. Então, isso é a primeira coisa. Já nasceu impactada pelas músicas do Rei Leão. Rei Leão é um desenho animado que tem por trás a marca Disney. Então, você tem a marca Disney, a marca Rei Leão. A marca Disney pegou a marca Rei Leão e levou para Broadway, que é outra marca, Broadway. Tudo isso somado, essas marcas todas, vêm para o Brasil através da marca de uma produtora que está num teatro que tem a marca de um carro. E a gente vai somando marcas. E as pessoas, hoje, cada vez mais são suscetíveis a marcas. As pessoas consomem objetinhos e produtinhos relacionados à marca de um refrigerante famoso aí, vermelho. As pessoas consomem as pessoas vão ao teatro e a primeira coisa que elas procuram no saguão do teatro é onde é a lojinha. Porque elas querem ter a caneca, porque elas querem ter o chaveiro, elas querem ter o imã de geladeira, elas querem ter a prova concreta de que elas foram ver aquela obra. Elas não confiam mais na própria memória. Elas não constroem mais a própria memória. Porque elas têm um aparelhinho que chama celular, que tem toda a memória delas ali dentro. Mas também, quando elas trocarem o celular, essa memória vai embora porque ela esqueceu daquela memória. Então, hoje, as pessoas não têm mais fotografia em papel, por exemplo. Quando eu era criança, eu ia para a casa da minha avó, lá pelo café da tarde, alguém dizia assim, vamos ver fotografia? Pegavam as fotografias e circulavam de mão em mão. E aí a criança perguntava, quem é esse, vó? E a avó dizia, é um primo da vovó que morava em Portugal. Ela já aprendeu relação de parentesco e distância geográfica. Então, se ensinava crianças familiarmente através da fotografia. A criança aprendia moda, vestuário, relação de parentesco, geografia, história, com a fotografia. Hoje, todo mundo tira muita fotografia, ninguém vê todas essas fotografias e ninguém se relaciona de verdade com as coisas. Eu lembrei, desculpa só, porque eu lembrei de um artista chamado Manuel Vazon, que é um fotógrafo, e eu tive a oportunidade uma vez de participar de uma residência com ele, e ele falava muito dessa... como você constrói a imagem interna, do que você se associa afetivamente, né? O que você relaciona? Eu estou aqui é um estúdio, estamos conversando sobre coisas, estou vendo você vestido assim, estamos aqui.
E aí dá essa sensação de suspensão, né? Quando você começa a ativar essa máquina de fotografia sem saber por quê, capturando essas imagens, não cria essa associação de uma imagem interna. Então ele falava assim, é isso, cada clique tem um momento significativo. Eu clico, eu crio aquela afetividade. E por que eu cliquei? Hoje as crianças fazem assim, elas não fazem mais, elas não folheiam mais um livro. Elas fazem assim. Elas fazem este gesto. É por touch, tudo é por touch, né? Tudo é por touch. Ok, isso é uma mudança. Eu era datilógrafo, virei digitador e agora eu estou tocador. Mas não tem problema nenhum, eu acho que é isso mesmo, a gente avança. E antes eu trabalhava papel. Eu fiz datilografia numa Hamilton Sperry Hand. Eu tenho frustração, porque eu nunca... Tinha nome. Não sabe o que é isso. A minha Hamilton, primeira Hamilton, tinha nome, ela chamava Leila Diniz. Que ótimo. Muito bom. Roberto Rezende, o que é Cartografia do Afeto Manifesto Leonilson? Pois é isso. O nome todo é isso? É tudo isso. E você que está chegando agora, isso é teatro. É teatro. Conta pra gente o que Então, é esse espetáculo. Parte muito do que a gente acabou de conversar aqui sobre a relação do aqui e agora, né? O eixo parte do universo de obras desse artista chamado José Leonilson, que é fantástico descobrir que ele é conhecido por gerações passadas, mas hoje também é muito presente, é incrível assim como ele agrega. E a partir do universo de obras dele, a gente tem a tentativa de encontrar 20 pessoas ou 20 desconhecidos em 2 casas, que são as casas dos atores. Tem a tentativa de se comunicar de verdade ali naquele aqui e agora, e depois tentar sair esses grupos pela cidade, tentando também cartografar afetivamente esses momentos na cidade, naquele dia, naquele instante. Não é um itinerário marcado, é o caminho que se constrói em coletivo naquele dia. O caminho se constrói no caminhar. Isso, cartograficamente. Eu estou indo, eu estou em processo, as coisas vão acontecendo na cidade, a gente vai tendo reações ao que vai acontecendo a partir dos procedimentos que eu tinha falado que a gente pesquisa. Não é um mapa fixo, né? Porque a gente tem ideia de mapa, quando pensa em cartografar, em um mapa fixo, que você olha de cima. Mas não, é um mapa que você constrói... Como vocês utilizam o Skype, aí vocês seguem o Waze também? Não. Aqui a tentativa é de se perder. De flanar. De flanar, de derivar. Isso. Que maravilha. É se perder para se achar, talvez. Você tem o Ricardo Henrique e o Sidney Santiago. Isso. São os 2 atores. São os 2 atores. Isso. Já está começando agora essa temporada. Já começou no início de junho, dia 4, mais ou menos. E está encerrando agora no dia 16 de julho. Dia 16, né? 16 de julho, agora já. Semana que vem. Qual é a tua avaliação deste período de apresentação? Bem instigante, no sentido, de estar nessa função, diretor, mas principalmente nesse agarinhar de público, né, de como é que se traz as pessoas. Esse projeto está bem peculiar porque ele está funcionando muito no boca a boca. Vocês ganharam o prêmio Zé Renato. Ganhamos Zé Renato. Mas como são para 20 pessoas, a tentativa de ter essa experiência mais próxima, construída ali com todo mundo, precisa desse limite de 20 pessoas. Se a gente vai para um número maior, eu não consigo configurar essa tentativa, essa experiência que a gente quer conseguir. E por incrível que pareça, a gente às vezes pensa assim, a primeira semana vem muito amigos, ou não foi. Até agora tá faltando bastante amigo e tá vindo muita gente. Olha, tá sobrando amigo na minha peça, eu te mando e você manda esse espontâneo pra cá. Tá vindo espontâneo, por incrível que pareça. Que genial, que genial. Gente do bairro da Bela Vista, porque assim, as casas estão localizadas na Bela Vista e no bairro do Bexiga. E, por exemplo, semana passada apareceu um cozinheiro lá do Bexiga, que soube e participou, e nesse cartografar ele começou a falar assim, puxa vida, eu passo por essas ruas muito tempo,
mas eu nunca olhei ela Onde dessa são forma. essas casas? Onde estão essas casas? Não dá endereço em É, público, endereço- não dá endereço. Não, é Bela Vista. Como é que as isso. pessoas, Não, como é que as pessoas participam disso? Porque isso eu estou É curioso, isso, porque eu moro na ótimo. Bela Vista e queria fazer parte. Isso. Tem um número de telefone e a gente faz as reservas no dia de terça e dia de quarta-feira. Tem uns horários específicos. Dia de terça é de 10 às 11. Da manhã? Perdão, da manhã. Olha, Fica lá ligado, né? E dia de quarta, das 14 às 15 horas. Contudo, como tudo tem falha Esse ou telefone acho que você pode... falar. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Baci. é isso que eu tenho aqui, 972378831. Muito obrigado, Gerson. Vou repetir, repetindo, 972378831. Para você que não é de São Paulo e vem para São Paulo, você liga 011, operadora, e aí Muito obrigado, liga para Gerson. 972378831. Fantástico. Para ver a peça do Roberto, depois você dá serviço da minha. Vou dar o serviço da sua, com todo prazer. Um serviço desse é maravilhoso. Ficou, registrou. Fantástico. Tá vendo? Tem vaga para apresentador aqui, Tem, você começa tá de férias vendo? quando? Genial. Ninguém vai esquecer. Eu tô procurando no texto onde estaria o Eu telefone. também, agora deu um ele já desespero, tinha meu Deus. visto, ele já tinha visto, bom observador que é, já tinha. E eu tenho mais uma pergunta, isso é gratuito ou isso é pago? É gratuito. É gratuito, É gratuito. porque o Prêmio Zé Renato, para quem não sabe, é um prêmio de incentivo à cultura Isso. dado pela Prefeitura ou pelo Estado? Prefeitura. Pela Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo dá um dinheiro para a produção acontecer. Esse é o Prêmio Zé Renato, que tem fomentado muitos espetáculos em São Paulo, e a maioria deles, se não são inteiramente de graça, tem ingresso popular e tem alguns dias que são gratuitos, porque isso é a contrapartida do projeto. Isso. E o projeto do Roberto é de graça. Como ele é diretamente ligado a este evento aqui, como é uma premiação, o que representa uma premiação dessa, Gerson? Você tem vários níveis de premiação. No caso que a gente está Não, falando, estamos falando aqui. do Prêmio Zé Renato. O Prêmio Zé Renato é uma licitação pública. Isso. Tá? Sim, sim, Então, sim. é preciso que a gente entenda isso. A Prefeitura, a Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal abre uma licitação para o Prêmio Zé Renato, como também tem o PROAC, que é uma outra licitação Mas pública. é um prêmio, Então, prêmio. chama-se prêmio porque você recebe um dinheiro, como Sim, um prêmio sim. de loteria. Sim. Não é um prêmio de reconhecimento, são Sim, coisas diferentes. sim. Então, Não é um troféu. não é um recebe troféu, não é um troféu. prêmio de Eu reconhecimento. vou fazer uma relação que é mais fácil. As escolas de samba recebem uma verba para participar do carnaval. Isto é um prêmio na em cidade. dinheiro, exatamente. Isso, exatamente. Exatamente é esse por o aí. aspecto. Exatamente. Não é como um prêmio Shell, que é um prêmio de reconhecimento. Nós vamos voltar ao prêmio Zé Renato, que é legal, e o PROAC esclarecer. Então, a gente vem vivendo um momento em que a cultura está sendo muito atacada como sendo um ralo onde sai dinheiro público e que nada é devolvido. E é preciso que se diga, o setor da cultura é um setor não só de formação, mas é um setor de informação e mais, hoje é um setor de relacionamento entre pessoas. Então, isso é importante que a gente fale. E a Prefeitura, então, abre vários prêmios. O Zé Renato é um deles. Zé Renato, para quem não sabe, é um grande diretor de teatro que fundou o Teatro de Arena de São Paulo, um dos fundadores do Teatro de Arena de São Paulo. Então, o prêmio é dado em homenagem a ele, e é um dinheiro, é um valor bastante baixo, é importante que as pessoas saibam, não é uma verba milionária, Não. ela é uma verba bastante baixa. A Não é importante que pergunta se eu fala. faria era essa, É uma porque- verba bastante baixa, Sim. que premia, sei lá, 5 grupos por prêmio, por segmento, Sim, 4 sim. grupos, Por enfim, edição. por edição. São edições que são semestrais Acho ou que anuais. agora é quarta ou quinta edição que eles Quarta ou estão. quinta edição. gente Então, tem a são edições terceira. são anuais, eles premiam, sei lá, 5, 6 grupos que ganham esse prêmio e são beneficiados para realizar o seu projeto. Então, é uma licitação pública, o dinheiro vai ser dado a partir de análise de projeto, de como esse projeto se relaciona com a comunidade em que ele está inserido, de como esse projeto se relaciona com a sociedade contemporânea, de como ele tem a contribuir para vários níveis e esferas de discussão, não só cultural, mas social e de maneira filosoficamente falando. Então, é isso importante que se Perfeito. saiba. Nós vamos ao intervalo. Hoje estamos recebendo o Gerson Esteves e o Roberto Rezende, ambos diretores de teatro. Tem o Ricardo hoje também, Zenildo, né? Na Rádio Trianon, você fica com o Ricardo Godoy. Retornaremos em instantes.
dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. E você? Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Você está conosco na Rádio Trianon, gente que fala, Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal AM 810 Santos, AltV www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. O ministro está defendendo o plano de saúde popular para aliviar gastos com o SUS. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, defende a criação de um plano de saúde mais popular, com custos menores, numa tentativa de aliviar os gastos do governo com o financiamento do Sistema Único de Saúde. Durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, o ministro explicou que a proposta consiste em oferecer planos de saúde com menos serviços ofertados do que o que foi definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar como cobertura mínima obrigatória. O que estamos propondo como reflexão é que possamos ter planos com acesso mais fácil à população e, evidentemente, com cobertura proporcional a esse acesso. É preciso ter outras faixas de plano de saúde para que seja possível permitir que mais pessoas possam contribuir para o financiamento da saúde no Brasil, pontua o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Informação para você que nos acompanha nesta parceria sempre com a AFPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Estou recebendo hoje o Roberto Rezende, que é diretor de teatro, e o diretor de teatro, Gerson Esteves, que também é escritor. A Broadway não é aqui, a gente já
fez referência a este livro. Qual é a relação deste livro com o filme B? Zancopé, você me permite momento polêmica? Momento polêmica, você que está nos ouvindo e assistindo. Eu queria entender a proposta do ministro, já que você noticiou. Sim. Eu queria entender se o ministro quer fazer um plano de saúde para uso do SUS ou se ele quer fazer um plano de saúde popular, que será uma iniciativa... Que alivia o SUS. Que é uma iniciativa privada que alivia o SUS. Então, é preciso que a gente entenda. Se for um plano de saúde de iniciativa privada, barato, que pessoas que possam comprar e não precisar usar o SUS, é uma alternativa, e a Agência Nacional de Saúde libera e o plano e a iniciativa privada se resolva. Se é um plano de saúde para uso do SUS... Não. É a vitória nojenta do neoliberalismo, finalmente, né? E o pessoal que quer ir para Miami vai adorar, porque vai ser igualzinho em Miami, porque lá é assim, né? O serviço de saúde não é público. Você paga para ter serviço de saúde público, mas paga. Então, me preocupa muito entender. Então, não é. Então, é uma iniciativa privada mesmo que vai financiar planos de saúde para aliviar o SUS. É isso? Esse é o objetivo. Então, tá bom. Agora podemos voltar ao meu livro. Você que é menos importante do que o SUS. Na verdade, para traduzir um pouco mais daqui, o ministro quer que você fique doente só um pouquinho. Não pode ser muito doente. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho para que um plano de saúde a baixo custo possa te atender. Quando você ficar muito doente, você morre mesmo. Isso. Devia se chamar plano de doença, né? Não Aí plano você de morre saúde. vendendo saúde, que é muito melhor. Ok, agora voltamos a falar não de entender, teatro. Conseguiu não entender. Agora sim, vamos falar de teatro. Para você que está nos ouvindo, né? Esmiuçando a notícia. Você é diretor do filme B. Nós tivemos a Dani Guedes outro dia aqui. Semana passada. Isso. Falando do filme B, que é uma peça de teatro que está em cartaz. Você é o diretor da peça e também autor deste livro A Broadway Não É Aqui. Nós já falamos da Broadway aqui como marca, né? Sim. Agora há pouco. E vou falar um pouquinho do livro porque eu acho que é legal e tem a ver com o que a gente estava falando. Vou fazer uma pergunta para o Zancopé, que não é um homem de teatro. Posso responder talvez não saiba a resposta. Posso pedir para os universitários? Você sabe desde quando se faz teatro musical no Brasil? Olha, já se faz teatro musical no Brasil? Se faz teatro musical no Brasil e há muito tempo. Você sabe desde quando? Desde quando, eu não sei, mas posso... Desde que Anchieta botou o pé aqui dentro. Sim. No século XVI, 1554 aproximadamente. Quando Anchieta botou o pé aqui no Brasil, ele descobriu que os índios gostavam de cantar e dançar. E ele precisava ensinar os índios cantando e dançando. E aí ele escreveu textos de teatro com música e dança. Isso já era teatro musical. E aí a Broadway só nasceu no século XX, no século XIX. A gente teve teatro musical, teve óperas sendo escritas no Brasil no século XVII, na Bahia. A gente tem histórico de teatro musical nas Minas Gerais, no século XVIII. A gente tem um teatro musical fortíssimo no Rio de Janeiro durante todo o século XIX. Inclusive com chegada de companhias europeias e tudo mais. Então, essa história... Só para fazer justiça, nos dias atuais, Fortaleza tem grande núcleo centro fantástico de teatro que se musicais. faça justiça. E não só Fortaleza, Curitiba tem um movimento de teatro musical, Porto Alegre tem um movimento. É que Brasília, o lado sul aqui é mais destacado, né? Mas Fortaleza, e lamento que eles fiquem restritos apenas ao Ceará e não façam, diz que tem muita dificuldade para sair de lá, imagino que sim, mas é fortíssimo. E eu sempre tenho mantido, por conta do livro, muita gente do Brasil inteiro tem escrito para mim. É muito louco, e aí é muito louco, né? Muito legal. E aí eu tenho entrado em contato com gente do Brasil inteiro e sabido de iniciativas de teatro musical de todos os formatos. Então, quando nos últimos 20 anos, e aí eu digo, tem uma geração que já se formou com essa ideia de que teatro musical é Broadway no Brasil, eles acham que o teatro musical no Brasil começou com a estreia de Rent em 1995. E o teatro musical no Brasil não começou com a estreia de Rent em 95. Aliás, já se fazia teatro de Broadway nos anos 60. Bibi Ferreira fez Hello Dolly, Bibi Ferreira fez My Fair Lady, fez O Homem de La Mancha em 61, 62, 64. Então já se fazia teatro musical no Brasil de Broadway. Nos anos 70, Chorus Line, Jesus Cristo Superstar, Godspell estrearam no Brasil nos anos 70. Vitor Berbara, no Rio de Janeiro, trouxe obras de teatro musical que não reestrearam recentemente no Brasil, são clássicos.
clássicos nos anos 60, 70. Então, a gente tem um histórico de teatro musical no Brasil, de Broadway e não Broadway. O Arena fez teatro musical, né? A Arena canta Zumbi, a Arena canta Tiradentes. O Teatro Opinião, o Teatro Opinião no Rio de Janeiro. Milor Fernandes escreveu Liberdade, Liberdade com intenção musical. Brasileiro Profissão Esperança com o Paulo Gracindo e Clara Nunes era teatro musical. Então, a gente tem um histórico de teatro musical no Brasil muito forte. Que e não por haja isso o funeral de um lavrador. Que mas o Chico também musicou o grande poema, né? Nos anos 60. O Chico escreveu a Ópera do Malandro, Calabar, Roda Viva, Gota d'Água. Então, para que não paire nenhuma dúvida que um grande artista tem que ser. Um grande artista, né? E o Chico traduziu as canções de Saltimbancos. Então, a gente tem uma produção de teatro musical e musicado no Brasil muito forte. E aí, por conta disso tudo, eu resolvi fazer uma pesquisa sobre essa questão da Broadway no Brasil. E eu adoro Broadway, adoro teatro de Broadway. Os meus colegas que fazem teatro de Broadway estão empregados, fazendo sucesso, está tudo certo. E eu fui só tentar entender um pouquinho desse movimento e tentar fazer um panorama do teatro musical no Brasil. E aí fiz a Broadway, não é aqui, porque aqui não é mesmo a Broadway, aqui é o Brasil, e a gente tem um teatro musical brasileiro. Embora eu cite muito as produções de Broadway, né? Então, especialmente o recente boom dos últimos 20 anos, é onde eu foco um pouco a minha análise. E faço uma análise cruzando com esse fenômeno do teatro musical, por ser um fenômeno de patrocinadores, principalmente. É um fenômeno que movimenta muito dinheiro, é um fenômeno de patrocinadores. Então, eu falo muito disso no livro. E o livro A Broadway Não É Aqui, você tem a capa aí, acho que para mostrar, sei lá, e está à venda nas melhores livrarias. Comprem. Você frisou a capa, Jaminho, você frisou a capa do Gerson Esteves, a Broadway Não É Aqui? Bacana. Para a gente mostrar para as pessoas aí que nos acompanham. Onde eu encontro? Pergunta clássica. O livro é de uma editora muito legal que apoia autores de teatro brasileiro, cinema e tudo mais, que é a Giostre Editora. A Giostre tem pontos de distribuição nos teatros de São Paulo, então você pode ir ao teatro e encontrar um ponto de distribuição da Giostre. Você pode encomendar no site da Giostre o livro na sua cidade, no seu estado, e você pode ir à excelente livraria aqui em São Paulo, a excelente livraria da Casa das Rosas, ali na Avenida Paulista. Tem uma livraria excelente, muito gostosa. A Casa das Rosas é um ponto muito legal de encontro na Avenida Paulista, onde você pode encontrar o livro também. A ligação com o filme B? A ligação com o filme B é praticamente nenhuma do livro com a peça. É zero. Ótimo. É zero. Começamos E aí bem. A gente passa por Roberto, ele falou alguma coisa, eu volto para falar do filme B, para não misturar os assuntos na sua cabeça, ouvinte. Falamos do livro, daqui a pouco a gente fala da peça. Mas o que te leva a escrever um livro, Gerson? O livro, na verdade, ele nasceu do meu mestrado. Eu fiz um mestrado, o meu mestrado era em comunicação e arte, e eu cruzava comunicação e arte, porque eu falo muito de comunicação no livro. E para você que quer entender movimentos de marketing cultural, é legal ler o livro. E aí o livro foi decorrência do mestrado. Eu fiz a minha dissertação de mestrado e ele foi decorrência. E agora estou trabalhando já no próximo livro, que não tem a ver com nada. É um livro meu. Estou trabalhando no próximo. É um romance? Vai dar um trabalho fazer um livro, Roberto. Dá com o pé. Nossa, vou te dizer uma coisa. Dá um trabalho fazer um livro, especialmente quando a gente não tem apoio de ninguém, né? Sim. Você tem que parar a sua vida para escrever, porque você gosta de escrever. A sorte que eu tinha um professor de literatura no colégio, quando eu tinha 15 anos, ele era um cara muito louco, ele andava em cima das carteiras na sala, ele saía andando, eu dava aula andando em cima das carteiras. E ele falava que a gente tinha que escrever todos os dias das nossas vidas. Nem que fosse, quando você não tivesse o que escrever, pegasse uma folha de papel e preenchesse com palavrões. Sim. E não importa, escreva todos os dias da sua vida. E eu, desde então, com 15, ou seja, há 40 anos, eu tenho 55, há 40 anos eu escrevo todos os dias da minha vida. Que ótimo. E tento melhorar a minha escrita. Então, dá menos trabalho porque eu tenho o exercício da escrita. Mas é uma coisa que dá um trabalho. Você escreve no computador. Eu comecei escrevendo à mão. Eu comecei, como diria Bibi Ferreira, eu comecei escrevendo a pena.
Passei para minha Hamilton, Steady Hand, que chamou-se Leila Diniz. Aí meu primeiro computador chamou-se James Dean, porque eu já tinha assumido. Então ele chamou-se James Dean. Genial. E aí seguimos em frente com os computadores. Agora o meu computador chama Antônio Bandeiras. A grafia, às vezes eu escrevo, acabei de fazer uma anotação aqui, depois fiquei perguntando o que eu tinha escrito, mas tudo bem, até o final. Eu tenho uma boa letra que meu pai me obrigou a fazer aula de caligrafia. Ah, isso também. Então, meu pai um dia pegou meu caderno e falou assim, sua letra está péssima, a partir de sábado que vem você faz 1 hora de caligrafia comigo todo sábado. Então, todo sábado meu pai sentava comigo 1 hora por dia e fazia caligrafia. Minha letra é boa até hoje por conta disso, só. Bom, eu fiz com a minha avó, mas eu não sei se ela é boa não, a minha letra. Minha letra é boa até hoje. hoje. Roberto Rezende, vamos voltar a falar do teu projeto, que está aqui em São Paulo ainda nesta semana, Cartografia do Afeto. Manifesto Leonilson. Manifesto Leonilson. O nome todo é esse, né? Eu não posso Fala do esquecer. Leonilson, fala do Leonilson, Fala, é legal. É isso. Fala do personagem Leonilson. Então, né? Personagem... Sim, a figura, né? Saiu do... Né? Então, o encontro dele nesse projeto, primeiramente partiu dos 2 atores, que era o Sidney Santiago e o Ricardo Henrique. Desde a exposição que teve no Itaú Cultural, que eu fui ver também, fiquei muito tocado e tudo, e eles ficaram assim, a gente precisa fazer um projeto sobre o Leonilson. Mas por quê, né? É porque, assim, tem uma simplicidade tão grande na obra dele e tão afiada, tem uma limpeza, né, na verdade. Assim, você olha lá, às vezes é uma palavra no meio de uma tela toda branca e aquilo te afeta tanto, assim, porque ele é muito conciso e, principalmente, tem essa relação, digamos, do dentro para fora. Eu não sei se é fácil, né? Porque, claro que nunca esse movimento é fácil, mas esse modo dele criar e de operar, de sempre se expor de uma forma tão íntegra, naquele sentimento do aqui e agora dele, foi o que atraiu a gente. Então, assim, eu já gostava a partir desse momento. Eu não conhecia o Leonilson antes, eu confesso também. Foi a partir o primeiro contato foi na exposição do Itaú Cultural. E aí, os meninos vieram, a gente começou a conversar. E é isso, assim, o encantamento ficou nesse modo dele de operar, como ele cria esses áudios, esses diários sonoros que ele tem, que teve agora um filme, né, do Carlos Nader, que é A Paixão de JL, que é a partir dos áudios do Leonilson, né? É um cara que vai lá, liga um gravador e todo dia ele está tentando se comunicar com ele, sabe? Assim, é muito bonito esse momento de vou parar para tentar me escutar aqui e agora, de verdade, íntegro. A gente sempre mascara muito, às vezes, né, no ritmo do dia, assim. Mas, Roberto, por que 2 pontos distintos para a apresentação? Então, né? É Bela Vista, mas a Bela Vista é grande, então você tem 2 pontos, um próximo da Praça Roosevelt e outro próximo da Avenida Paulista, que é próximo do MASP. Né? Por que 2 pontos distantes nesse projeto? Então, uma das imagens muito presentes nas obras dele é a ponte, né? E disso que a gente foi desdobrando. A ponte é a tentativa de 2 polos, de 2 pontos para se encontrar ali. Então, nisso se desdobrou também para a tentativa de se comunicar, né, que é algo que cada vez mais está se perdendo, né? Você tem 1000 recursos, internet, 1000 coisas, transporte, veículos para chegar rápido, mas todos os trajetos parece que estão sempre impedidos. Assim, você sempre está com a cabeça em outro lugar, você nunca está na sua trajetória. Por isso também entrou a deriva dentro disso, a junção tá nisso. Então, assim, quando a gente pensou nessa coisa dos 2 pontos, é essa tentativa desses 2 grupos se encontrarem. É o pretexto. E no meio desse caminho é a tentativa de se comunicar, se reconhecer, se conhecer e reconhecer a cidade também. Que conexão você estabelece com essa cidade que você caminha todos os dias, mas às vezes você entra dentro de um buraco de um metrô, sai e você nem tem noção do que aconteceu naquele trajeto ali. Ou eu entro no metrô e estou aqui. Então,
entrei e Entra saí. no metrô e não tira o olho do celular, da telinha do celular. Você Que a perde... grande maioria das pessoas faz isso hoje. Eu queria te fazer uma pergunta, Roberto. Eu te perguntei no intervalo se eu poderia ir, eu sou um falador, se eu posso interagir. Sim. Você me respondeu que sim. E eu fico perguntando ao contrário, né? Aquelas pessoas que têm horror à interação com o ator. Porque eu vou ao teatro e os meus amigos, né, da família, a família pergunta assim, mas não é aquelas peças que o ator mexe com a gente, né? Não é aquelas peças que o ator leva a gente pro palco. Porque as pessoas, algumas pessoas têm horror de interagirem com o artista, ou elas querem ser espectadoras. E eu acho que tem que ser respeitado. Sim, sim. O teu projeto contempla também essas pessoas? Quem quer ficar na sua? Sim. A tentativa... Eu gosto sempre de chamar de tentativa por isso, porque... Na hora vai dar um branco. Não, é interação. Não, tem isso. Mas a tentativa sempre é de criar uma atmosfera naquele espaço que encoraje a quem está ali a querer participar por decisão Pessoal. própria. Eu escolho se eu falo ou se eu não falo. A gente até divulgou aqui, um telefone 972378831. Correto. O Gerson que divulgou. Ótimo. Repita. 972378831. Repetir corretamente? Quer dizer- DDD 11 para quem vem de Santos, para quem vem de Sorocaba, para Isso, quem vem de Campinas, aqui em Jundiaí. São Paulo. Isso. Isso é para as pessoas que querem participar e aí por esse Fazer a telefone reserva. aqui faz a reserva e Convite. tal e é informado sobre o local. A minha colocação para você é o seguinte: por que não um espaço aberto para reunir essas pessoas? Por que um espaço aberto para Por reunir? que não fazer num espaço aberto para... Mas ela acontece no espaço aberto. Porque aqui... Eu vou explicar. São 3 momentos, digamos assim, se a gente fosse dividir em fases, que é... Primeiro você reserva, tem um contato com a pessoa lá do outro lado do telefone. Sim. Eu fiz a reserva através do 972378831. Aí você me dá um horário onde eu tenho que ir. Você recebe um e-mail Sim. com as instruções disso e o ponto de encontro inicial. Perfeito. Nesse dia você estará lá e vai encontrar os outros desconhecidos ou conhecidos. A partir de lá acontece uma dinâmica e partimos para as casas, respectivas casas, né? Um grupo vai para uma casa, um grupo vai para outra. A partir dessa primeira dinâmica, digamos, que acontece. Num período mais ou menos de 1 hora em cada casa, as pessoas Se interagem. ou decidem o que fazer dentro da casa, a partir de uma estrutura, claro. Sim. Né? Não é aleatoriamente assim também. É uma orientação. Não é orientação, são dispositivos, digamos assim, Perfeito, dinâmicas perfeito. e vai... E Que a gente chama- surge daquele dia. A Eu, gente como não- jornalista, falo que é orientação. Você, como Isso, diretor de teatro, diz que é dispositivo. dinâmica. É porque, na verdade, aí se ele falar mais do que ele está falando, ele Não, vai tirar a graça e a curiosidade. Eu fico cada vez mais instigado em querer participar disso, porque Mas eu eu gosto não estou de surpresas. esclarecendo nada. Não, mas não tem spoiler. Não. Mas eu queria dizer o seguinte, muito tempo e muita repetição de serviço. Vamos falar da minha agora? Vai! Tem mais Muito só bom. 8 minutos de programa, temos que falar Menos de que filme isso B. ainda. Filme B. Temos 5 minutos só. Filme B. Ele é ótimo. Não, na verdade, filme B é uma comédia romântica de suspense para quem quer passar uma hora se divertindo, para passar uma hora com um sorriso no rosto. Ela é uma comédia do Ricardo Leite, que ele escreveu. O Ricardo é um dramaturgo muito interessante. Ele escreve sobre a cidade de São Paulo e sobre essas figuras misteriosas que a gente encontra na cidade de São Paulo. Então, ele escreve um pouco sobre o mundo marginal da cidade de São Paulo. Então, a gente tem ali, ele fala sobre as pessoas que não escolheram uma vida certinha, com carteira de trabalho assinada, que não escolheram uma vida cotidiana de casa para o trabalho, de trabalho para casa, ligar a televisão e ver a novela. Ele fala sobre pessoas que vivem na noite, que acordam às 11 horas da manhã e vão dormir às 3h30 da manhã. Então, ele conta a história de um casal que se encontra todas as noites no mesmo apartamento, sempre à meia-noite. E ele é um vizinho dessa mulher que acabou de chegar. E ele invade o apartamento dela, porque ele quebrou a chave da porta dele, e ele invade o apartamento dela, e eles se conhecem nesse momento. E, curiosamente, ele só visita esta mulher sempre perto da meia-noite.
E eles passam ali horas naquela edição, são 8 noites na vida desse casal. Então, já falou demais, já está tirando... Não, imagina, porque na verdade tudo que você vê na primeira, na segunda e na terceira cena vai se comprovar sendo mais ou menos a verdade, porque a verdade é uma coisa muito relativa. Não estou fazendo spoiler, não. Vá conferir, tem muitas surpresas e por aí... Fala pra gente. Estamos na Rua Mário Amaral, no Teatro União Cultural. Teatro União Cultural fica na Rua Mário Amaral 209, sempre às terças e quartas, às 21 horas. Vá ao teatro no meio da semana, tem muito teatro bom acontecendo. O Filme B é uma comédia romântica de suspense com a Dani Guedes e o Ricardo Leite. Teatro União Cultural, Rua Mário Amaral 209, terças e quartas, às 21 horas, pertinho do metrô Brigadeiro. Você faz uma happy hour na Paulista, desce para o teatro e ainda volta para casa de metrô. Acabou? Não sei, tem mais. Se você quiser, eu ainda falo mais 3 minutos. Que temos mais 3 minutos. Essa tua dinâmica é maravilhosa, né? Aproveitar o tempo. Como disse, o programa é gente que fala. Você está conversando com ele, mas eu estou de olho aqui no teu relógio, cara. Ele falou 8 da peça dele. Eu tenho mais 3 aí daí. Gerson é genial, Gerson. Gerson é gente que fala mesmo. Ele está prestando atenção no relógio mais do que eu. Repete o serviço da tua. É o telefone. Então, né? Os dias são de quinta, sexta e sábado, os dias das apresentações. Mas os horários são diferenciados. São diferenciados. Quinta-feira às 17 horas, sexta e sábado a partir das 15 horas. Sim. Pede-se para que chegue meia hora de antecedência, porque tem essa logística peculiar perfeito. Do evento. Né? Você lembra do telefone? 97237-8831. Operadora 11. Repita. 97237-8831. Eu pego a cola mesmo, porque vem o número do meu celular na cabeça. Olha. Roberto Rezende, muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Meu querido Gerson Esteves, autor do livro A Broadway Não É Aqui, e também diretor da peça Filme B. Né? Isso mesmo, Teatro União Cultural, Rua Mário Amaral 209. Como diria, por partes. Primeiro o livro onde eu encontro A Broadway Não É Aqui. A Broadway Não É Aqui é um panorama do teatro musical no Brasil. Você que gosta de teatro musical precisa saber mais sobre teatro musical. Leia A Broadway Não É Aqui. Editora Giostre, nas livrarias da Editora Giostre. Ou pelo site. Ou pelo site da Editora Giostre, você encomenda o livro fora de São Paulo. Ou no meu Facebook, você me encontra no meu Facebook, na minha página também no Facebook. Você tem algum endereço eletrônico? Tem o Cambar Coletivo, que é o www.cambarcoletivo.com. Cambar. Esse aqui. Cambar. O meu é Cambar. Fica meio... Lembrei de uma professora minha, Abel, que falava, o seu mar é ar. Cambar Coletivo. Cambar Coletivo. Isso. Já é só agora o Filme B. O Filme B também tem uma página no Facebook, Filme B, Facebook/Filme B. Tem a foto que vocês viram aí da peça na página. E a gente está no Teatro da União Cultural, ali no Paraíso, pertinho do metrô Brigadeiro, Rua Mário Amaral 209. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu adoro vir sempre. O nosso debate aqui. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta segunda-feira, meio-dia. Gratos, bom final de semana, até lá.